o Imperador Demônio Jaldabaoth. Parte 1. O Reino Sacro Roble, uma nação cujo território situa-se na península a sudoeste do Reino Restize. Liderado por uma rainha sagrada que podia usar magia divina, liderança estava intimamente ligada às facções do templo. Era um país muito religioso, embora não tanto quanto a teocracia Slane. Além disso, havia duas características especiais sobre a geografia do Reino Sacro Roble. A primeira foi que sua terra foi dividida em metades do norte e sul pelo Mar Claro, as metades não eram completamente separadas. Em vez disso, havia uma baía gigantesca entre elas, 40 quilômetros de comprimento e 200 quilômetros de largura, o que fazia sua geografia parecer uma horizontal. Assim, algumas pessoas o chamavam de Reino Sacro do Norte e Reino Sacro do Sul. Então, houve outro recurso. A entrada da península ostentava uma grande muralha, com mais de 100 quilômetros de comprimento de norte a sul. Fora construída para resistir às invasões das muitas tribos demi-humanas que ocupavam as colinas a leste do Reino Sacro, entre eles e a teocracia. Esta grande muralha, construída através do dispêndio de muito tempo e recursos, foi um testemunho silencioso de como a existência dos demi-humanos era perturbadora para o Reino Sacro. Havia um vasto fosso de poder entre os demi-humanos e os humanos. É verdade que havia certos demi-humanos que eram mais fracos que os humanos, como os goblins sendo um bom exemplo disso. Seja em altura, força física, conhecimento, ou a taxa em que produziam lançadores de magia, eles eram uma raça inferior aos humanos em todos os sentidos. Ainda assim, até meros goblins possuíam a capacidade de ver no escuro, e se eles se aproveitassem do fato de que seus pequenos corpos poderiam ser facilmente escondidos, por exemplo, para lançar uma emboscada noturna em uma floresta, eles certamente seriam inimigos problemáticos para os humanos. Desnecessário dizer que a maioria dos demi-humanos tinham corpos mais poderosos que os humanos, e também havia muitas raças que eram naturalmente dotadas de habilidade mágica. Se deixassem os demi-humanos invadirem como bem entendessem, teriam que pagar um preço incalculável em sangue para combatê-los. Portanto, o Reino Sacro escolheu solidificar sua defesa. Eles fizeram isso para impedir que os demi-humanos dessem um único passo em suas terras. Eles fizeram isso para deixar o mundo saber que suas terras não pertenciam aos demi-humanos. Eles fizeram isso para que os demi-humanos entendessem que qualquer tentativa de colocar os pés em suas terras seria enfrentada com resistência sem igual. No entanto, a muralha construída para esse fim possuía alguns problemas. A fim de mantê-la funcionando em plena capacidade, eles tiveram que manter uma grande quantidade de mão de obra permanente no local. A liderança do Reino Sacro já havia calculado quanto de força de combate seria necessária para derrotar uma tribo invasora de demi-humanos. A resposta foi que o país entraria em colapso antes que os demi-humanos os atacassem. Embora eles não tivessem o luxo de alçar tropas que não seriam utilizadas, havia a necessidade de colocar uma quantidade adequada de mão de obra ali. Na história do Reino Sacro, após a construção da muralha, a mais grave invasão de suas terras ocorreu durante um evento chamado de A Longa Chuva. Foi um ataque noturno, lançado por uma raça chamada Srush, que possuía mãos de ventosas, línguas com uma toxina paralisante que poderia se estender uma longa distância do corpo, e membros mais evoluídos de sua espécie poderiam até mudar sua cor de pele como se usassem a magia camuflar. Os Srushes atravessaram a muralha e se dirigiram para o oeste. Muitos vilarejos haviam sido perdidos, e tal foi a tragédia que se desenrolou naquela época que até hoje ainda havia rumores sobre se os Srushes ainda estavam escondidos dentro das fronteiras do Reino Sacro. Eles queriam deixar a muralha completamente ocupada a fim de evitar que tal tragédia ocorresse de novo, mas posicionar tropas em cada ponto ao longo de sua extensão sobrecarregaria a nação. O compromisso que a nação propôs foi construir pequenos fortes a intervalos fixos ao longo das paredes da muralha. Esses pontos fortes seriam então supervisionados por várias fortalezas gigantescas. Eles posicionaram um pequeno número de tropas em cada um desses pontos fortes, com o objetivo de lutar com batalhas prolongadas até o último homem. Se eles encontrassem um ataque inimigo, sairiam imediatamente para pedir reforços das fortalezas. Além disso, havia companhias de soldados que contratavam funcionários e patrulhavam as fortalezas, servindo como tropas de reserva durante emergências, para serem empregadas com flexibilidade, conforme a situação exigisse. Depois de colocar essas medidas em prática, os demi-humanos não conseguiram penetrar na muralha novamente. No entanto, o diligente planejamento feito pela liderança do Reino Sacro havia se transformado em uma forma de obsessão. Mesmo contramedidas como uma linha defensiva de fortalezas não podiam tranquilizá-los. Na verdade, a muralha era incrivelmente maciça do ponto de vista humano. Mas nem tanto para raças várias vezes mais altas que os humanos ou que possuíam a capacidade de voar. Por essas razões, até mesmo a muralha sendo tão resistente como tal, ainda não era, de modo algum,
uma garantia de segurança absoluta quando se consideravam as muitas habilidades especiais dos demi-humanos. O rei sagrado na época era um homem prudente e até preparara um estratagema para quando a muralha fosse rompida. Sua solução consistiu em mobilizar toda a nação. Por essa razão, os cidadãos do Reino Sacro foram recrutados como uma forma de serviço nacional. Todos os cidadãos adultos, homens e mulheres, gastariam uma certa quantia de tempo necessário em treinamento militar, depois do qual seriam designados para o dever de sentinela na muralha. A esperança era que eles se tornassem a mão de obra com a qual protegeriam suas terras, isso caso os demi-humanos atravessassem a muralha. Todas as residências acima de um certo tamanho também foram fortificadas. Isso deu aos aldeãos locais poder de luta suficiente para resistir até que o exército regular pudesse chegar, e permitiu que esses vilarejos servissem como postos militares avançados. No final, os vilarejos do Reino Roble estavam muito melhor protegidos do que os de outros países, e também podiam funcionar como bases militares. A linha da fortaleza do Reino Sacro era composta de 3 fortalezas ligadas pela muralha. Cada uma delas protegia um dos 3 únicos portões fortificados ao longo de toda a extensão da muralha, que tinha mais de 100 quilômetros de comprimento, e elas também funcionavam como guarnições para despachar tropas para as fortalezas vizinhas. Se os demi-humanos invadissem e uma ordem geral de mobilização fosse dada, elas se tornariam áreas de batalha onde as tropas se reuniriam para atacar o inimigo. Esta era uma delas, a Fortaleza Central. Quando o sol se pôs lentamente no horizonte, a terra avermelhada foi lentamente encharcada pelo véu da noite. Um homem de aparência poderosa estava parado com um pé nas ameias, olhando para a terra, nos contrafortes ocidentais. Depois disso, ele colocou o pé no chão. Era um homem robusto com muitos músculos. Seu pescoço era robusto e seus músculos do peito eram impressionantes o suficiente para que pudessem senti-los até mesmo através de sua espessa armadura. Seus braços poderosos se destacavam bem de suas mangas enroladas. Não havia melhor maneira de descrevê-lo do que atlético, independentemente de qual parte olhasse. Seu rosto era como um pedregulho, desgastado por condições adversas, e as sobrancelhas grossas e o bigode despenteado delineavam uma natureza primitiva e selvagem. Seu corpo poderoso e sua aparência austera deveriam combinar perfeitamente, mas seus olhos quebraram totalmente essa noção. Eles eram pequenos e redondos, pequenos como os de um animalzinho, parecia quase que comicamente fora do lugar. Tal homem agora olhava para o céu. O vento carregava as nuvens finas a velocidades incríveis, mas mesmo a noite estrelada além de seu fino véu não conseguia produzir luz estelar suficiente para iluminar a terra. As narinas do homem dilataram e ele respirou fundo, sentindo o cheiro da noite no ar do outono, que era temperado com um toque de frio do inverno. O céu noturno violeta estava engolindo a luz fraca do crepúsculo no horizonte com uma velocidade visível a olho nu. O homem virou as costas para as colinas e olhou para os homens à sua volta. Eles eram guerreiros ferozes, que confiavam nele e que o seguiam. Justamente por estar cercado por tais guerreiros que ele se permitia um momento de relaxamento. Afinal, o trabalho do dia foi feito e ninguém poderia contestar isso. Ei, alguém perguntou ao meteorologista sobre o clima de hoje à noite. A pergunta foi feita em uma voz poderosa que convinha a seu corpo poderoso. Os soldados se entreolharam e um deles falou em nome do grupo. Minhas mais profundas desculpas. Cabo Campano, senhor, parece que nenhum de nós ouviu o relatório em questão. O nome mencionado, Orlando Campano, era um homem bastante baixo na hierarquia militar do Reino Roble. De ordem de comando crescente, as classificações militares do Reino Sacro Roble iam de recruta, soldado, soldado de primeira classe, cabo, sargento, sargento de pelotão e assim por diante. É claro que diferentes classes existiam em diferentes unidades, e estas eram simplesmente a hierarquia da infantaria regular. Geralmente, um simples cabo não precisaria ser tratado como senhor. No entanto, o homem que chamou Orlando de senhor não o fez para zombar. Seu respeito por ele era evidente em sua atitude e tom. Nem foi só esse homem, todos os soldados presentes, cada um dos quais caminhava e falava como um hábil veterano de muitas batalhas, sentiam o mesmo em relação a Orlando. Como assim? Orlando acariciou lentamente o rosto barbado. Senhor, se o tempo permitir, permitirá que seu imediato vá e pergunte imediatamente. Não precisa fazer isso. Nosso trabalho acabou. O que acontece depois é assunto para os que virão depois. Orlando Campano. Ele foi um homem de muitas realizações que, ao confiar apenas em suas habilidades de luta, ganhou a honra de ser nomeado um dos 9 cores do Reino Sacro pelo antigo Rei Sagrado. A razão pela qual tal homem permaneceu em um cargo tão baixo resultou de 2 problemas que Orlando teve. O primeiro foi porque ele era muito livre, odiava receber ordens. A segunda foi porque estava obcecado em habilidades de luta.
Quando esses dois pontos se juntaram, eles levaram a um estilo de vida que dizia: se quer me dizer o que fazer, tem que quebrar minha cara então. Se ele encontrasse um inimigo digno, ele diria: você parece bastante forte. Que tal uma luta? E então lutariam até que um deles desmaiasse. Essa personalidade o levará a muitos incidentes violentos envolvendo nobres e seus superiores, de modo que ele havia sido rebaixado mais de 10 vezes. Em seu ramo de serviço havia um tipo que gostavam de evitar ao máximo, ou seja, aqueles que se destacavam negativamente e ainda por cima não obedeciam às ordens corretamente. Em circunstâncias normais, dificilmente seria estranho se ele fosse disciplinado ou dispensado desonrosamente. No entanto, ele não tinha encontrado tal destino, puramente devido à sua força. Além disso, havia aqueles que admiravam homens como ele. Os tipos mais durões, que não gostavam de receber ordens de nobres mesquinhos, encontraram no modo de vida de Orlando, pela força de seu braço, sendo algo muito mais empolgante. Sua unidade era um esquadrão de delinquentes composto por pessoas muito violentas ou melhor, estavam mais para uma gangue do que um esquadrão. Eram bastante numerosos, por isso chamá-los de companhia não seria estranho. Além disso, seus membros podem não ser tão fortes quanto Orlando, mas eram todos lutadores habilidosos, o que o levou a assumir um cargo não oficial que seus superiores não podiam tolerar, mas sobre o qual não podiam fazer nada.